E ó, mais um caso de violência contra a mulher repercute no país. Dessa vez foi a atriz Luísa Brunet que denunciou o ex-marido por agressão. Tá aí a foto, gente. Exames comprovaram os hematomas, né, que a gente tá vendo aí, e 4 costelas quebradas. Ó, e ela não tá sozinha não, viu? São pelo menos desde o início do ano, só aqui em Santa Catarina já foram 3.000 denúncias de casos semelhantes. Isso só aqui no estado. E a gente vai conversar com a profissional que é responsável por atender boa parte desses casos. É a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, que é a coordenadora da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Muito boa tarde para a senhora, boa doutora. Tarde. Doutora, vamos começar falando que você pode participar, na verdade, do nosso bate-papo com a gente. O nosso WhatsApp é o 4888226543. Eu já estou recebendo mensagem aqui da Raquel, mas antes, olha, ela dá as boas-vindas. Bem-vinda, Marta, de volta depois das férias. Beijo pra você, Raquel. Já faço sua pergunta, muito interessante. Mas, doutora, eu quero primeiro saber da senhora, em geral, as mulheres, por que elas demoram para denunciar? No caso da Luísa, levou mais ou menos um mês para ela tomar a coragem e falar sobre o caso. O ex-companheiro é um homem muito poderoso, né? Também tem isso, às vezes, doutora? Não só a questão do poder do homem. Muitas mulheres, quando são vítimas desse crime de lesão corporal, ou ameaça, ou injúria, elas têm uma vergonha muito grande. Então, a mulher, até que ela vence a vergonha, ela vence o medo para denunciar, porque a mulher acaba se expondo, né? Então, um fator que leva com que muitas vítimas calam, né, ou demoram a denunciar, principalmente a questão da vergonha. Ela se sente envergonhada e aquela cultura que muitas pessoas têm de muitas vezes culpabilizar a mulher, e a mulher faz esse juízo de valor. Então, até que elas vençam esse fenômeno, que é a questão da vergonha do próprio auto-julgamento, faz com que a mulher resista um pouco na denúncia com relação às agressões sofridas. Bom, na declaração que ela fez, ela falou que só quem passa por isso é que sabe dos conflitos, de sentimentos, né? Porque tem uma pessoa que era um companheiro envolvido. Às vezes o companheiro, inclusive, ele não bate, mas agride de outras formas também, né? Tem isso? A gente sabe que, né, a maioria dos crimes de lesão corporal, ele é antecedido por outros delitos, que é a injúria, que são as ofensas pessoais, a questão da própria ameaça que ela acontece. E o que a gente orienta? Para que a mulher procure ajuda logo na primeira atividade delituosa. Não que ela vá se expor a um processo crime ou querer se separar do companheiro, porque tem muitas que nos dizem, olha, ele é um bom pai de família, ele é um bom companheiro, não gostaria de me separar. Então, o que a gente diz? Dê um basta na primeira forma de violência, porque às vezes a intervenção da justiça nesses casos, né, o próprio inquérito policial, ele faz com que aquela pessoa, o agressor, ele reflita e ele não avance para as outras formas de violência. E a gente tem como mais grave o feminicídio, né? É complicado. Doutora, a senhora está falando que já são 3.000 denúncias só nos 4 primeiros meses desse ano, né? De janeiro a abril. É muita coisa. Agora, o que se considera violência doméstica? Essa é a pergunta da nossa telespectadora Raquel. São as agressões feitas contra a mulher, naquelas relações em que há a convivência ou uma relação íntima de afeto. E aqui nós temos também as relações homoafetivas, em que a mulher seja vítima também, né? Então, seja tanto na união estável, como a questão do namoro, né, o casamento em si, em que haja ofensas a direitos da parte vulnerável. Nesse caso, a mulher. Pode ser uma ameaça, pode ser um dano, pode ser uma injúria, pode ser uma lesão. Os mais frequentes, lesão corporal e ameaça. O homem também pode ser vítima de violência doméstica? Na lesão corporal, nós temos o parágrafo 9º do artigo 129, que trabalha a violência doméstica independente de quem seja a vítima, pode ser o homem ou a mulher. A pena é exatamente a mesma. A única diferença é que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher vítima e hipossuficiente, porque na relação conjugal a mulher é o ser fraco. Então, por isso que ela tem medidas protetivas de urgência e uma série de garantias previstas na Lei Maria da Penha. O crime de lesão corporal com violência doméstica, ambos podem ser sujeitos passivos, mas ela tem umas garantias a mais que a Lei Maria da Penha confere a ela. Muito bem. Doutora, tem um outro caso recente, foi um menino de 11 anos que pediu ajuda para a mãe dele pela internet. Ele publicou no Facebook a foto da mãe com o rosto ensanguentado e denunciou o pai como agressor. A gente está vendo aqui, tá aí, ó, a foto da mãe. E aí o pai é sargento do Exército, ele acabou quebrando o nariz realmente da esposa porque ela pediu a separação. E aí no post do menino ele disse que a mãe já era vítima do pai
Por muitos anos, a mulher até disse que tinha feito algumas denúncias e tal, mas a partir disso nada aconteceu. O caso ganhou repercussão mesmo quando ela foi para a internet. Na verdade, foi o filho, né, de 11 anos que interviu. Acontece muitas vezes isso? Essa questão do trabalho com a educação, com as crianças, ele é fundamental no que diz respeito aos crimes de violência doméstica. Por quê? Porque nós temos que incutir na mente dos nossos filhos as questões de gênero. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que em mulher não se bate, porque a mulher, ela é frágil, né? Que esse tipo de agressão não deve existir entre o casal, que não é normal uma relação de casamento, de união, onde um agride o outro companheiro. Então, essa coragem que esse garoto teve, né, ela deve ser louvável, ela deve ser reconhecida, porque ele já devia ter a noção do que seria violência doméstica, do que é proibido por lei, e ele não deve reproduzir esse comportamento, porque nós temos casos de agressores que crescem vendo os pais agredirem a mãe, acham isso normal e na vida adulta reproduzem o mesmo comportamento. Por isso que a discussão das questões de gênero na escola é importante. E que interessante que esse menino ele não se deixou levar, né, por essa atitude do pai. Ele viu bem claro que estava tudo errado ali, né? Imagina o conflito que ele deve ter, porque ambos, né, ele tem uma relação de afeto. É o pai que vê como protetor e a mãe que vê como protetora também. Essa situação deve ser muito difícil. Esse conflito é muito difícil para a criança, porque a partir do momento que uma das pessoas que é para cuidar da família passa a cometer crime contra outra pessoa da família, é uma situação que abala essas crianças de uma maneira que a gente não tem, às vezes, nem como mensurar. Isso é realmente impressionante, né? Tanto para a criança quanto para a mulher. Tem um conflito emocional ali, né? Eu vou, inclusive, falar para a senhora que eu já sofri uma tentativa de agressão sexual. Enfim, eu estava circulando na sociedade e isso aconteceu. E eu me senti completamente envergonhada, como a senhora falou, né? Tem essa questão, sendo que eu nem conhecia o agressor. Imagina quando você conhece, né? Como foi o caso da Luísa Brunet, né? Que decidiu passar por cima disso e, enfim, denunciou. Né? E é uma questão cultural. A mulher, ela é muito julgada, né? E é o que eu costumo dizer, às vezes tem algumas pessoas que dizem, mas a roupa que ela estava usando serve de provocação para a prática do crime. Eu digo, não, você não pode culpabilizar a vítima. Então, se a minha casa for arrombada e forem furtados objetos lá dentro, eu sou a culpada ou foi o ladrão que entrou dentro de casa? Então, nesse caso da violência contra a mulher, não é a questão da roupa, não é a questão do lugar, né? Todas as pessoas têm direito e a mulher, por ser mulher, ela tem que ser respeitada. Então, se o homem tem o direito de andar na rua no verão de shorts sem camiseta, por que a mulher não pode usar uma saia mais curta ou um top, uma roupa que para ela seja mais sensual? Hoje de manhã eu estava assistindo a uma reportagem no programa Hoje em Dia, da TV Record, que mostrava o caso de uma menina de 11 anos que houve uma tentativa de estupro contra ela. 2 irmãos tentaram estuprar a menina de 11 anos, só que tem um detalhe nessa história que fez toda a diferença. A menina estava voltando de um baile funk. Pronto, a partir daí a culpa foi da vítima e não dos estupradores, né? Foi o que se começou a falar, bom, mas o que uma menina de 11 anos fazendo um baile funk? Ok, é uma questão para ser discutida. Mas não foi por isso que ela foi estuprada. Ela foi estuprada por causa do estuprador, né? A gente tem que fazer um recorte. O problema de uma menina de 11 anos ir a um baile funk é um problema dela com seus pais, uma questão de educação. Agora, não é porque há um problema na educação ou as pessoas são educadas de maneira diferente que justifica a prática de um crime violento como esse. Né? Porque qualquer mulher poderia estar saindo de um baile funk e isso não dá direito a nenhum homem que cometeu estupro. Doutora, tem uma pergunta da Fernanda. Ela gostaria de saber quais são os órgãos que temos que procurar aqui em Floripa em caso de violência doméstica. Eu aproveito para fazer uma outra pergunta para a senhora. Essa mãe que foi mostrada pelo filho na internet, ela já tinha procurado alguns órgãos de proteção. A gente ouve muitos relatos de mulheres que foram em busca disso e às vezes foram desautorizadas. Será que a culpa não foi sua mesmo? Né? Será que você não provocou? A gente ouve, não são poucos esses relatos. A nossa rede, né, de proteção aqui para essa mulher, como é que ela está hoje funcionando? A mulher pode ficar segura de poder denunciar um caso desses? A primeira orientação que a gente faz é que a vítima procure uma delegacia de polícia. Se ela tiver vestígios no seu corpo, como uma lesão corporal, né, que ela procure imediatamente para ser feito o exame de corpo de delito. Se houver um mau atendimento ou ela tiver qualquer problema, existem os órgãos de ouvidoria das polícias que fazem essa conferência. A gente sabe que o trabalho não é perfeito, mas nós procuramos aprimorá-lo cada vez mais. Em Florianópolis, nós temos, que funciona próximo à Delegacia da Mulher, o CRENV,
que é o centro de referência, que tem prestado um valor importantíssimo no que diz respeito à violência contra a mulher. E aqui entra a equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais, atendendo tanto a mulher vítima e muitas vezes intervindo com os filhos desse casal. Então, a orientação que a gente faz, procure a Polícia Civil, registre um boletim de ocorrência. Se ela se sentir insegura, a mulher pode pedir as medidas protetivas de urgência, né? É um requerimento que ela faz, que a lei confere a ela. E se tiver qualquer problema, há a questão da ouvidoria. Nas páginas da internet da Polícia Civil tem o site da ouvidoria, onde a gente recebe as reclamações e apura as falhas. Porque muitas vezes é preciso agir, né? A gente às vezes fica na esperança da recuperação, não, a pessoa se arrependeu, vai mudar, e não muda mesmo. Olha, os 2 últimos feminicídios que eu atendi na comarca que eu venho de origem, né, as mulheres não tinham feito os boletins de ocorrência anterior, por ameaça, por lesão, e aí quando a polícia interveio, infelizmente nós não tínhamos mais o que fazer, porque as 2 perderam a vida. Morreram, meu Morreram. Deus do céu. E com faca. A maioria dos feminicídios no estado que a gente tem é com faca, que é um objeto que você tem dentro de casa. Então, por que a gente pede tanto a interferência na questão da ameaça? Para não deixar a violência evoluir, para não deixar o ciclo continuar, né? Você parar logo no início. Muito bem. Doutora, a gente aproveita isso que a senhora falou para chamar uma reportagem, porque tem um projeto piloto que está garantindo cirurgia plástica para vítimas de violência doméstica que ficaram marcadas pela agressão aqui em Santa Catarina. Vamos acompanhar. Na pele, a cicatriz da violência. Apenas uma entre várias marcas que esta mulher tem pelo corpo. O resultado de anos de agressões feitas pelo homem com quem ela compartilhava a vida. O medo a impede de mostrar o rosto, como faz esta outra mulher, que também prefere não revelar a identidade. Na testa, o caroço não a deixa esquecer o dia em que foi brutalmente agredida pelo marido. Uma situação entre tantas outras ao longo de 20 anos de relacionamento. Em Santa Catarina, só desde o início do ano até agora, 2.300 denúncias chegaram à Delegacia de Proteção à Mulher em Santa Catarina. Durante muito tempo, essas mulheres procuraram ajuda para remover as marcas físicas da violência. Agora, isso se tornou possível. Um multidão de cirurgias plásticas reparadoras vai dar a chance a elas de uma vida nova. A iniciativa é da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Somente nesta primeira etapa, 5 mulheres passaram pelos procedimentos. A maior parte deles, cirurgias de curta duração. A maioria são lesões de face por arma branca, que as pacientes foram vítimas dessa violência doméstica ou por tentativa de estupro. Então elas têm uma deformidade física, né, na face, que piora a parte emocional. A ideia deu tão certo que será levada para São Paulo, com o objetivo de ser replicada em outras partes do país. Nós estamos aqui atendendo essas pessoas que necessitam da cirurgia plástica reparadora e a nossa intenção depois é levar para o Rio Grande do Sul e depois, à medida que der, vamos ir estendendo para todo o Brasil. Muito bem, importante essa iniciativa, né? A delegada Patrícia Zimmermann Dávila, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Estou à disposição, né, e elogiar o trabalho desses médicos, porque eles estão apagando as cicatrizes do corpo dessas mulheres. Louvável essa atitude. Interessante. Eu aproveito aqui para a gente encerrar com o depoimento de uma telespectadora bem rapidinho. Ela fala que convivia com uma pessoa durante 18 anos, nunca apanhou a ponto de ficar machucada, mas acho que ele já fez coisas bem piores comigo. Eu ainda estou me recuperando e tentando seguir a minha vida. É isso aí, parabéns. Somos guerreiras, né, que passamos por essas situações todas. Obrigada, doutora. De nada.